Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a $28.500. Bitcoin que continua alta depois de dados da inflação melhores do que o esperado. E hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do preço, te mostrando o que eu espero no final de semana e tentando responder a pergunta do milhão. Será que vem rompimento das máximas nos próximos dias? Vamos tentar estimar as probabilidades no vídeo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido, hoje eu estarei respondendo perguntas na caixinha aqui no Instagram, então é só ir no meu stories e mandar a sua pergunta, vamos trocar uma ideia hoje. Além disso, se você ainda não me segue aqui, cara, eu sempre tento postar coisas importantes, igual hoje, por exemplo, eu postei aqui falando um pouco sobre como foram os resultados da inflação, tá bom? Então me segue aqui e manda a sua pergunta. Vamos lá, investidores, hoje eu quero começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin no 4 horas, tentar entender se esse rompimento vai acontecer. Mas antes de a gente falar se, na nossa opinião, vai acontecer ou não, eu quero discutir com vocês o que é um rompimento, né? E o que é um rompimento confirmado. Afinal, muitas vezes as pessoas acham que um rompimento é simplesmente o preço ir e passar da zona, né? Ou seja, a gente tinha o topo nos 28.900. Aí as pessoas acham que um rompimento confirmado é quando o preço vai em 28.901. Ou então, quando a gente está num fundo, né, o preço está em 26.600, as pessoas acham que o rompimento é quando ele vai em 26.599, tá? Sempre quando eu falo de rompimento, eu estou falando de um rompimento confirmado de acordo com o meu trade system. E não tem nada a ver com ele passar $1 do topo ou $1 do fundo. Na verdade, a gente sabe que essas zonas são zonas de liquidez e zonas de potencial armadilha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Para mim, um rompimento confirmado, a primeira coisa que tem que ter são fechamentos de candles significativos acima da zona de rompimento. Então, quando a gente rompeu aqui essa região de topo dos $29 mil, o que a gente falou lá no vídeo da madrugada? Ó, a gente está rompendo, nós estamos aqui saindo dessa zona, o que é legal, mas a gente precisa, no mínimo, fechar candles importantes acima dessa zona, né? E quando a gente olha essa consolidação aqui, que já tem 2 semanas, a gente quer fechar candles significativos. Não candles no 5 minutos, a gente quer fechar candles no 4 horas, quer fechar candles no diário. Então a primeira coisa, para tirar a subjetividade, um rompimento só é rompimento quando você fecha candles significativos. De acordo com o quê? De acordo com o tempo gráfico que você está olhando, acima dessa zona, tá? Então, tendo isso em vista, a gente pode, a partir daí, ir para uma análise técnica, mas uma análise técnica um pouco mais significativa, ou seja, a gente quer ver onde foram os volumes desse rompimento. Porque se a gente começa a tentar romper para cima e o maior volume está no topo, ou o maior volume está no fundo, cara, você pode ter problema. A gente não quer que o maior volume esteja no topo ou no fundo de um rompimento. Isso diminui a probabilidade dele ser confirmado, tá bom? Porque a partir daí a gente pode entender que muita gente ficou presa no local errado. Então, a segunda coisa que a gente olha para interpretar se o rompimento é verdadeiro ou falso é o volume. E onde está sendo esse volume? Esse volume, ele está sendo no rompimento abaixo ou ele está sendo bem no topo? Tá? É a segunda coisa que a gente olha. Depois, a gente olha para uma análise de sentimento, a gente olha para os nossos indicadores e vê se esse rompimento tem uma boa probabilidade de acontecer ou não. Por que que a gente não estava tão otimista quando rompeu os $29 mil? Porque quando a gente rompeu, a gente teve muita compra a mercado no local errado, a gente teve queda no nosso open interest, a gente não teve diminuição no long short rate, pelo contrário, teve aumento. Então, a gente tem vários indicadores para estimar quando um rompimento tem uma boa probabilidade de acontecer ou não, tá? Inclusive, eu posso fazer um vídeo só sobre a estratégia breakout pro se vocês quiserem. Se tiver muitos comentários aqui embaixo, eu faço, tá? Mas, entendendo isso, eu quero que vocês saibam que quando eu falo, o rompimento de tal região aqui, eu tô levando em consideração isso. Eu não tô levando em consideração o preço passar $2 desse topo. Eu tô levando em consideração a minha interpretação de um rompimento verdadeiro ou não, tá? E mesmo com toda essa interpretação, eu acho que eu não preciso falar aqui com vocês que o mercado é feito de probabilidades. Então eu sempre tento usar a palavra provavelmente, eu acredito, porque a gente não tem certeza. Mesmo com todos esses nossos indicadores aqui, o que a gente tem é uma maior probabilidade do preço romper ou não, tá? A gente nunca sabe o futuro. Então quando eu falo, eu acho que se romper os 29 provavelmente vai nos 30, é provavelmente, eu não sei se vai.
Se eu soubesse, sabe o que eu ia fazer? Eu ia colocar todo o meu dinheiro alavancado 100 vezes nos 29k até os 30. Então ninguém sabe o futuro. E nesse canal você não vai ver previsão de futuro. Você vai ver interpretação de presente que ditam as probabilidades para os próximos passos. Eu não estou tentando prever o futuro aqui. Eu estou seguindo a minha estratégia porque eu sei que ela é lucrativa pensando no longo prazo e eu sei que eu acerto mais do que eu erro. Beleza? Tendo isso em vista, a gente precisa entender que o rompimento dessa região de topos ainda não está confirmado. Afinal, a gente nem fechou candles acima dessa região do 29 significativo. Fechou no 4 horas, fechou no diário, para mim um ótimo sinal. Para mim um sinal de que os 30k estão próximos, provavelmente. Beleza? Tendo isso em vista, né, a gente pode abaixar já o tempo gráfico e ir para 1 hora, e a gente entende que nesse momento a situação do Bitcoin é muito boa, tá? A gente discutiu ontem sobre essa retração aqui, a gente chegou inclusive a testar 0,618 de Fibonacci, ou seja, pô, certinho na zona de suporte, nos 27.500, grandes oportunidades de acumulação, tá bom? A gente entrou em um long nessa região aqui no Bitcoin, e se você quiser ter acesso a esses longs quando a gente entra no Bitcoin, quando a gente sai, quando a gente reacumula, quando a gente distribui, cara, entra no escritório, tá bom? É só você usar o QR Code ou o primeiro link da descrição. Beleza, tendo isso em vista que a gente está rompendo para cima, a gente passou de resistências importantes e, ao meu ver, a situação é muito positiva, né? É claro que a gente ainda tem a resistência dos topos. Então, pô, Pablo, eu não vendi nada. Cara, é o que eu falo com você. Se você não vendeu nada, talvez você possa colocar um pouco de dinheiro no bolso aqui nessa região. Não é o que eu vou fazer. Por quê? Porque eu já vendi aqui nessa região, ó. Eu já vendi aqui nessa região e, nesse momento, eu fico de olho para realizar o lucro desse trade que a gente fez aqui abaixo dos 28 mil dólares até os 27.500, né? Então, meu alvo está justamente no topo. Se for ali no topo dos 29.100, eu vou estar realizando 50% do lucro na minha posição no Bitcoin. O resto, vou tentar deixar correr, beleza? Tranquilo. Continuando aqui, falando um pouco sobre o sentimento e novamente postulando aqui porque eu acredito que sim, nós vamos romper os 29 mil dólares e sim, a gente tem uma grande probabilidade de ir aos 30. É para que o preço comece a fazer o rompimento para cima novamente e a gente faz com queda no nosso long short ratio e aumento no open interest. Tá? Não é um aumento tão expressivo, cerca de 4 mil bitcoins, mas é claramente o mercado de novo mostrando, olha, a tendência é de alta, eu estou rompendo para cima e a maioria do mercado de novo apostando que não vai, apostando que vai cair. Então, claramente, cara, a maior probabilidade continua sendo para alta, tá bom? E eu acho que é bem claro aqui isso, e a maior probabilidade nesse momento é fazer esse rompimento novamente dos 29 mil dólares, tá? Até porque, pensa comigo, o mercado todo estava extremamente tenso com os dados de inflação, né? E eles saíram. Só que eles saíram até melhor do que o mercado estava esperando, cara. Então, a gente viu que na base anual, no mensal, o PCE cheio, estavam esperando 0,5, ele veio 0,3. No núcleo, que é mais importante ainda, estavam esperando... Cadê aqui? Estavam esperando 0,4 e ele veio 0,3. No anual, diminuiu, né? Eles estavam esperando que a inflação ia ficar na mesma, mas ela caiu de 4,6, de 4,7 para 4,6. Ou seja, bons dados de inflação que corroboram mais alta, tá? Inclusive, quando a gente pega aqui e olha um S&P 500, cara, vocês podem ver que o S&P 500 também está subindo, ajudando o Bitcoin nessa alta, né? Então, assim, a gente não pode esquecer que a gente continua correlacionado com o S&P 500, né? Se o S&P 500, o TradingView tá foda hoje, mas o S&P 500 está subindo, testando aqui aquelas resistências de 4.070 pontos. Ó, então, a gente continua correlacionado. Se a gente tiver um fechamento legal nessa sexta-feira, cara, eu imagino sim o Bitcoin conseguindo romper os 29 no final de semana, quem sabe indo para os 30 e além, tá? Situação muito boa, situação confortável para o Bitcoin nesse momento, tá bom? Nesse momento a gente fica de olho aí para ir realizando o lucro à medida que vai subindo, tranquilo? Para finalizar, falando um pouco sobre o book agregado aqui, nesse momento a gente consegue ver um book que tá um pouco mais vendedor, né? Aqui na Binance Futures, vamos dar uma olhada aqui no agregado também.
Parece que tá com um problema aqui, galera. Mas enfim, vamos fazer o seguinte. Eu vou atualizar para vocês a questão do book no meu Instagram, tá bom? Já que parece que deu algum problema aqui. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Lembra, na descrição tem meu Instagram, onde eu vou responder perguntas e vou atualizar o book para vocês. Um forte abraço e até breve.